Olá, alunos do nono ano, Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel aqui. Bom, pessoal, aula de hoje, aula de revisão para a prova, tá? Vou tentar ser bem breve, para não ficar muito longa a aula. Tá? Como eu falei no último vídeo, a matéria da nossa prova é a aula 1 e a aula 3. A aula 2 foi exercício de revisão, e a última aula, a aula 4, já foi, começamos ao livro. Deixa eu botar aqui, eu vou apresentar os slides. Não tem muito mistério, não. Tá? Vai seguir o mesmo modelo que foi do ano passado. Tá? As questões, 5 múltipla escolha, 5 discursiva. Tá? Então, o que a gente tem que saber aqui nessa primeira parte da matéria? O que é grandeza escalar? Tá? Vou botar aqui logo na definição individual, né? Essa primeira aqui é falando um pouco das duas. Tá? O que é grandeza escalar? Então, grandeza escalar são aquelas que podem ser escritas na forma de um número seguido de uma unidade medida. Tá? Definição de grandeza escalar. Aqui. E tem que saber, aqui dos exemplos que eu dei, né, tem que lembrar quais são de grandezas escalares. Aqui os exemplos foram o comprimento, o tempo, a temperatura e a massa. Tá? A mesma coisa para a grandeza vetorial. Grandeza vetorial é aquela que não fica perfeitamente determinada só pelo significado físico e um valor numérico, porque possui, além desses dois elementos, uma direção e o sentido. Então, a grandeza vetorial, né, possui o módulo, que é o valor, a direção, o sentido, além da unidade. E exemplos de grandezas vetoriais: força, velocidade, aceleração, deslocamento. Tá? São exemplos de grandezas vetoriais. E como essas grandezas vetoriais são representadas? Pelos vetores. Tá aqui. O que é um vetor? Um segmento de reta orientado que apresenta o módulo, que é o tamanho, direção e sentido. Né? A grandeza vetorial tem que ter um módulo, direção e sentido. O vetor tem módulo, direção e sentido. É representação gráfica, né, de uma grandeza vetorial. Aqui esse segmento de reta, né, orientado. Ou, como mais conhecido como uma seta, né? Seta. Aí, a definição de cada uma dessas coisas aqui do vetor, né? O módulo, a direção e o sentido. O que é o módulo do vetor? O módulo é o valor, né? Ou, no caso da representação gráfica, o seu tamanho. Aqui o exemplo, né, da representação gráfica do vetor: 3U e 4U. A unidade padrão aqui, né, o vetor de módulo 1, significa o U, né? A escala que foi utilizada foi a escala U. Então, o vetor de módulo 3 tem que ter um tamanho de 3U. Um vetor de módulo 4 tem que ter um tamanho de 4U. Um vetor de módulo 5, tamanho de 5U. Um vetor de módulo 2, tamanho de 2U. Tá? Nos exercícios que eu vou pedir na prova, vai ter módulo, mas só que eu já dei o módulo em centímetros. Então, usem a régua e tracem o vetor lá, o tamanho, né, o módulo do vetor, de acordo com o centímetro que foi dado no exercício. Tá? Vou dar uns exemplos mais para frente, eu falo com mais detalhe. Então, o módulo é referente ao valor, né, ou o tamanho do vetor na hora da representação gráfica dele aqui na seta. Agora, a direção e o sentido. Né? A direção é a posição do vetor, né? Nós aqui vamos trabalhar, né, aqui no nono ano, nas direções vertical, né, em pé, e na horizontal, que é deitada. Tá? Não vai ter vetor inclinado, a gente não vai trabalhar com nenhum tipo de movimento inclinado, só movimento retilíneo. Então, é ou na vertical, né, ou na horizontal. E o sentido é a ponta é a seta, né? Para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda,
Ele vai ser positivo ou negativo, também de acordo com o sentido e principalmente da orientação, né? Aqui nesse exemplo é o... Ai, meu Deus. Cadê? Deixa eu ver, tá escrito aqui. Me fugiu. Sistema cartesiano, plano cartesiano, isso, plano cartesiano. Né? No plano cartesiano, o padrão é para cima e para a direita positivo, para baixo e para a esquerda é negativo. Tá? Então, aqui um vetor, por exemplo, de um módulo qualquer, sei lá, módulo 5, na direção horizontal e sentido para a esquerda, ele vai ser negativo. Se for sentido para a direita, ia ser positivo. Se ele tivesse na direção vertical, sentido para cima, positivo. Sentido negativo, sentido para baixo, seria negativo. Né? Então, sentido que determina se o vetor vai ser positivo ou negativo. Tá? Só voltando lá no módulo, né? Para relembrar, o módulo é o valor absoluto, tá? Módulo sempre é positivo, é o valor absoluto. Não vai ter sinal. Tá? O sinal é determinado aqui pelo sentido do vetor. Mas isso aí eu não vou entrar em questão, não. Só a questão que vai ter é perguntando sobre sentido. Indicar se o vetor é positivo ou negativo, isso aí tem a ver com o sentido do vetor. E aqui os exemplos que eu falei, tá? Na prova tem questões sobre isso, para vocês desenharem um vetor. Então, vai ser mais ou menos nesse estilo aqui, tá? Represente o vetor, botei o vetor de deslocamento, tá? Porque eu estou trabalhando com unidade de medida, o centímetro, então eu representei o vetor de deslocamento. Tá? A unidade padrão de comprimento é um metro, né? Mas como vocês vão usar a régua, eu já botei em centímetro para facilitar. Bom, eu vou botar 0,1 metro, botei logo 10 centímetros. Se precisarem converter. Então, um vetor de deslocamento de módulo 10 centímetros na direção horizontal, no sentido para a esquerda. Né? Aí, aqui não está na escala, né? Que eu botei isso aqui no PowerPoint, eu não medi nada, mas aí, por exemplo, vocês fazendo com a régua, vocês fazem uma seta, né? Um vetor de 10 centímetros. Bota lá na régua e traça lá 10 centímetros. Horizontal, né? Horizontal é deitado, sentido para a esquerda. Então, a setinha para a esquerda. A que eu botei, né? Só para indicar, né? Do ponto A até o ponto B, é o vetor de deslocamento. E aqui é o outro exemplo, só que aqui é na vertical, né? Aí eu botei 12 centímetros, mesma coisa, né? Não deve ter exatamente 12 centímetros isso aqui, tá? Só botei para representar. Se vocês forem fazer carrega, você bota o centímetro certo que foi dado na questão. A direção vertical, direção para cima, né? Em pé. E sentido para cima. A setinha para cima. Aqui o ponto A até o ponto B, né? Só para indicar. Isso aqui vocês não precisam pôr, não, tá? É só fazer do tamanho certo e indicar a seta, o sentido e a direção, tá? A prova é basicamente isso. Uma parte é teórica e há questões que não são teóricas são sobre isso aqui, de desenhar o vetor de maneira correta, tá? Com isso, é bem simples. Vocês vão fazer a prova em casa, é só olhar o material e fazer a prova, não tem erro, não tem mistério, para todo mundo tirar 100 logo na primeira prova, tá bom, pessoal? Então é isso. Até a próxima aula. Tchau.